Me diz uma coisa, você tem coragem? Sim ou não? Quantos daqui são corajosos? Levante as suas mãos. Quero ver, se manifeste, pô. Ok. Se você não levantou a mão é porque você é covarde, sim ou não? Ué, só tem duas categorias, não tem coluna do meio, né? Você é corajoso ou você é covarde? Sabe, irmãos, nós estamos num tempo onde temos que definir quem nós somos. No que nós acreditamos. Olha só, me permita fazer algumas perguntas para nos fazer refletir e pensar algumas coisas. Se seu filho estivesse, ou sua filha, estivesse doente, e chorando sem parar na sua casa, você teria coragem de sair da sua casa e levá-lo ou levá-la ao hospital onde estão os infectados por Covid para ser atendido e medicado? Se você não tivesse dinheiro, nem mais nada para comer na sua casa, e sua mulher e seus filhos estivessem chorando de fome, você sairia para trabalhar enfrentando todo nível de contaminação, de doenças infecciosas? Se você tivesse com uma forte dor no peito, seu braço começasse a adormecer, sua cabeça estivesse como para explodir de dor, você ficaria em casa esperando por um remédio? Ou sairia e iria até o hospital para ser medicado? Olha só. Se suas respostas foram sim, então comprova-se que você tem coragem. Coragem de enfrentar estas situações de perigo, não é mesmo? E por que em algumas outras situações você diz que não pode fazer? Você diz que não tem capacidade, que você não está preparado, ou dá qualquer outra desculpa? Sabe, irmãos, a sua coragem não é uma questão de não ter medo, mas sim de subjugá-lo por um fim maior em que você acredita. Tolo é aquele que acredita que o corajoso não tem medo. O corajoso é aquele que transicionou a sua mente e decidiu realizar a missão, o chamado ou o propósito que lhe foi confiado. Escute o que eu vou dizer hoje. A covardia é o resultado de quem perdeu a confiança em Deus e em si mesmo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 1. Diz assim, Juízes 6:1. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortalezas ou fortificações. Por causa dos midianitas, eles cavaram covas, eles cavaram cavernas. Em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 6, diz assim: vendo os homens de Israel que estavam em aperto, ou porque o povo estava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos túmulos e nas cisternas ou nas covas. Entenda, Israel se afastou de Deus e por causa disso o medo
tomou conta da sua mente, levando as pessoas a buscarem saídas e soluções sem a participação de Deus. Ou seja, elas construíram covas, construíram cavernas, construíram cisternas e passaram a se esconder dos seus inimigos. Amados, meu irmão, meu amigo que assiste, Deus não pactua com a covardia nem com o medo. Eu vou repetir isso. Deus não pactua com a covardia nem com o medo, porque ambos demonstram a falta de fé e a falta de confiança no Deus forte e poderoso que Ele é. Deus não trabalha com covardes. Pode ser duro, mas é verdade, irmãos. Deus não apenas não trabalha, mas Deus não convive com eles. Em Apocalipse capítulo 21, no versículo 7, o apóstolo João, escrevendo sobre o novo céu e a nova Jerusalém, a nova terra, ele disse: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos medrosos, a palavra aí é deilos, que pode ser traduzido por tímidos ou covardes. Aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros ou fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ei, irmãos, é por isso que Deus sempre ama, usa e trabalha com aqueles que decidiram vencer o medo e crer nele. Veja o que ele disse, o que Deus disse para Josué quando chamou. Abra lá em Josué, vai um pouquinho para trás aí, Josué capítulo 1, olha que interessante. Josué capítulo 1, versículo 2, diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então ele começa a dizer: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente, será o vosso termo. Olha o que ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca, presta atenção, nunca te deixarei e jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dele não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido, para que sejas próspero, por onde quer que andares. Olha só, irmãos. Quando Deus vê Josué, identifica nele características de liderança, características de conquista. Mas Josué estava prostrado diante da morte de Moisés. Estava prostrado diante do grande pai, do grande líder que Moisés havia sido e havia morrido. Então Deus diz para ele: chega Josué, levanta-te. Toma um posicionamento, Josué. Você vai herdar, vai levar esse povo a entrar na terra. Você vai conquistá-la. Eu serei contigo. Jamais te abandonarei. Tão somente seja corajoso. Ei, irmãos, a coragem é algo que você desperta em si. Não é algo que é colocado em você. Porque ela é fruto da sua decisão. Não é fruto da unção, não é fruto do poder.
fruto da sua fé, da sua convicção em crer naquilo que Deus diz acerca de você. Deus disse para Josué: eu serei contigo, jamais te desampararei. Mas ele precisava ter bom ânimo e coragem. Se nós queremos viver nesta terra e ser vitoriosos, nós precisamos superar o medo e se apropriar de coragem. Você, eu, nós jamais venceremos, jamais alcançaremos vitórias em nossas vidas se ficarmos aprisionados no medo. Se ficarmos limitados, sem ter coragem. Olha para a história de Davi. Aquele jovem ruivo, de gentil aspecto, diz a palavra. Por que você acha que Davi não teve medo do gigante Golias? Ninguém fala sobre isso, né? Parece que... Por que será? Você não acha que era uma batalha injusta? Presta atenção, vamos analisar os fatos. O adolescente Davi, gentil aspecto, bonitinho, fracote assim, enfrentar um guerreiro, e além de guerreiro, um gigante como Golias. Não parece injusto? O próprio rei Saul, quando soube que Davi queria enfrentar Golias, disse assim, 1 Samuel 17:33, acompanha aí. Porém Saul disse a Davi: olha, filho, contra este filisteu, você não poderá ir. Não poderás ir para pelejar contra ele. Você ainda é moço, você é um menino. E ele, homem de guerra desde a sua juventude, da sua mocidade. Mas veja o que Davi disse. Davi disse para o rei assim: ô rei, baixa a bola, esquenta não, fique em paz, não se preocupe, rei, pois quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso e também um leão, tentar roubar as ovelhas do meu pai, e eu os enfrentei, e quando eles se voltaram, tirei a ovelha da boca deles, e quando eles se voltaram contra mim, eu também os matei. Com este incircunciso. O que é incircunciso, irmãos? A gente lê, às vezes fala as coisas, mas não sabe o que significa. Incircunciso significa uma pessoa que não tem aliança com Deus. Ele disse assim: com este incircunciso filisteu também será igual. Sabe por quê? Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Ele não afrontou a mim, ele não afrontou o rei, ele afrontou o Deus do exército. Sabe, irmãos, Davi tinha mudado a sua mente e a sua forma de pensar. Ele tinha entendido que o ponto principal, naquele momento, não era o tamanho ou a experiência de Golias, com relação à guerra, e sim o tamanho do seu Deus, que estava sendo ofendido, e que agora se manifestaria em poder e autoridade para libertar a Israel, o seu povo. Sabe, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Muitas pessoas não se sentem capazes de manifestar ou de viver o poder de Deus na terra, porque elas olham para si e veem nelas tantas debilidades, fraquezas, dificuldades, quando na realidade a única coisa que você precisa ter é uma aliança com o seu Deus. Estar disponível para vencer. Eu costumo dizer que aquele episódio na vida de Davi, ele poderia fechar os seus olhos, poderia vendar os seus olhos, poderia rodá-lo ao ponto de ele ficar tonto, não saber para que lado estava o gigante. Ele giraria aquela funda, lançaria aquela pedra, e aquela pedra acertaria a testa de Golias. Sabe por quê? Porque não era Davi que estava fazendo, era o Deus dos exércitos que estava ali através de Davi. Sabe, irmãos, não é você que vai fazer.
Não é você, não é na sua força, não é na sua capacidade, não é no seu conhecimento, não é na sua experiência, não é na sua intelectualidade, é na força e no poder do Senhor através de você. Você pode dizer amém? Davi não foi na sua força, Davi não foi na sua capacidade, e sim na força e no poder do seu Deus. Pois ele cria e confiava em Deus. Olha o que ele disse para Golias. 1 Samuel 17, 45, põe aí. Diz assim: disse Davi ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então ele decreta, hoje mesmo. Quem disse hoje? Davi, não foi Deus. Fazia 40 dias que Golias estava afrontando o exército de Israel. Mas Davi disse assim, hoje mesmo, presta atenção. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, te ferirei, tirarei a tua cabeça e os cadáveres do acampamento, do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra, toda a tua casa, toda a tua família, todos os teus vizinhos saberão que há Deus na sua família. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Presta atenção, irmãos. Davi não foi na sua força, não foi na sua capacidade, até porque a nossa capacidade vem de Deus. Foi na força e no poder do seu Deus, pois ele cria e confiava em Deus. Então entenda, a coragem não é fruto de minha ou da sua capacidade, mas é o resultado daquele que crê e confia no Deus que o chamou. Quando você crê, quando você confia, você tem certeza que vai dar tudo certo. Foi por isso que o apóstolo Paulo, olha só, o apóstolo Paulo, instruindo seu filho Timóteo, seu discípulo Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: por este motivo, eu te exorto, meu filho, que despertes o dom de Deus que há em ti, que pela imposição das minhas mãos foi passado. Porque Deus, presta atenção, porque o nosso Deus não nos deu um espírito de timidez, ou de temor, ou de medo, ou de covardia, é a mesma palavra, mas de poder, ou de fortaleza, de amor e de moderação, ou controle próprio. Paulo exorta a seu filho que ele assuma o seu papel e cumpra o seu chamado, usando de coragem, ousadia e poder, pois este é o Espírito de Deus que habita dentro de você, de mim, de nós. Ei, o Espírito Santo não é covarde, o Espírito Santo não é medroso, o Espírito Santo é forte e corajoso, e Ele está dentro de você. Por que você diminuiu esse amém? Diga amém aí. Mesmo que você não acredite, quem sabe assim você começa a crer. É a verdade de Deus. Esse é o Espírito que Deus colocou em você. Irmãos, jamais seremos vitoriosos nesta terra se não nos movermos com coragem. Afinal de contas, a palavra vitorioso significa aquele que enfrentou uma batalha e venceu. Se você corre, se você se esconde, se você foge, jamais você vencerá. Jamais conseguiremos salvar a nossa casa, jamais conseguiremos salvar a nossa família e amigos, se não despertarmos a coragem e a ousadia para falar, para fazer, para agir conforme a palavra do Senhor em nossas vidas. Sabe, irmãos, me permita dizer algo. Jesus não virá buscar a sua noiva, a igreja, como uma noiva envergonhada, como uma noiva derrotada, como uma noiva vencida pelo mundo, vencida pelo pecado, vencida pelo medo. Absolutamente não.
Esta não é a igreja de Cristo. A palavra diz que Ele virá buscar a sua noiva, gloriosa, linda, vencedora, triunfante, sem mancha e sem mácula. Então eu te pergunto, você está sendo preparado como aquelas 5 virgens prudentes? Ou está vivendo como as outras 5 nécias ou tolas? Que igreja você tem sido? Que igreja você tem sido? Sabe, irmãos, na época em que os juízes julgavam e lideravam Israel, Deus levantou uma mulher que se tornou profetisa e juíza em Israel, no seu tempo. Isso está lá em Juízes 4:4. Se você quiser abrir, nós vamos ler alguns textos aí, e você pode acompanhar. Juízes 4:4. Diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, que era seu marido, liderava ou julgava Israel nesse tempo. Veja só, vou descrever esse tempo. Israel estava há 20 anos, presta atenção, há 20 anos, vivendo debaixo do jugo e da opressão de Jabim, que era rei de Canaã. Tinha um grande exército e tinha 900 carros de ferro, era o destaque do seu exército. E assim ele oprimia durante esses 20 anos os filhos de Israel. Então Deus traz uma palavra a Baraque, um dos coadjuvantes, um dos líderes de Israel, através dessa profetisa Débora. No versículo 6 ela diz assim: ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e lhe disse: olha só, o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, te dá uma ordem. Vai, levanta contigo 10.000 homens, dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, no Monte Tabor, ao Monte Tabor. E farei ir a ti, para o ribeiro de Quizon, a Sísera, o comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. E o darei na tua mão. Olha, presta atenção. Veja, analisa comigo. Deus não apenas traz uma palavra de vitória, uma palavra profética de vitória. Olha, vocês vão vencer. Não. Primeiro, Deus dá uma ordem. Deus dá uma ordem, um comando, uma direção ao que ele deveria fazer e como deveria fazer. E mais, diz a ele: eu vou trazer o inimigo até você e o entregarei nas suas mãos. Amados, como não crer numa palavra dessa? Como não crer que teria vitória? Com tamanha precisão nas palavras do Senhor àquele líder, sim ou não? Puxa vida, Deus só voltou a desenhar o quadro para ele, ó, você vai assim e vai fazer assim. Deus deu a direção, garantiu, ó, deu o número de soldados, não precisaria ser todo, é só 10.000. Garantiu que seria com ele, que lhe daria a vitória sobre o inimigo. Isso seria suficiente para que Baraque soasse o chofar e convocasse os 10.000 homens que o seguiriam para libertar o povo de Israel. Bastaria. Não seria isso que você faria? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Alguns. Mas veja o que a resposta de Baraque, no versículo 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, lê comigo, se fores comigo, mas, porém, se não fores comigo, se fores comigo, porém, se não fores comigo. Quantos estão respondendo da mesma forma para Deus hoje? Quantos estão dizendo a mesma coisa para Deus? Olha, se alguém for comigo, se o pastor for comigo, se o apóstolo for comigo, se o meu líder for comigo, então eu irei. Se cessar a pandemia, então eu irei.
Se acabar o Covid-19, então eu sairei e irei. Se eu tiver mais dinheiro, então eu irei. Se Deus me der mais dons, então eu irei. Se isto ou se aquilo outro, então eu irei. Se. Olha a resposta de Débora no versículo 9. Respondeu então Débora: certamente irei contigo, mas não será a tua honra desta expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sísera. Levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Quero dizer uma coisa a você nesta noite, você que me assiste aí em casa. Deus quer usar e honrar você e a sua liderança. Deus quer usar e honrar você e a sua liderança. Mas enquanto você não se encher de coragem e sair para fazer aquilo que Deus te ungiu e te separou para fazer, você será apenas um coadjuvante nesta história. Débora foi e conquistou a vitória sobre Israel. Veja o que ela disse no versículo 14. Disse então Débora a Baraque: levanta-te, ei! Este é o dia em que o Senhor entregou já Sísera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente. Assim Baraque desceu do Monte Tabor e com ele os 10.000 homens. O Senhor derrotou. Quem derrotou? O Senhor derrotou Sísera, que era o comandante, todos os seus carros e todo o seu exército a fio da espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque, contudo, perseguiu os carros e o exército até Arosete Ragoim. Todo o exército de Sísera, caiu ao fio da espada até não ficar um só homem. Quem deu a vitória? Mas quem precisou se levantar e ir? Baraque. Escuta. Todos morreram. Depois o próprio comandante Sísera, como Débora tinha profetizado, uma mulher, Jael, cravou uma estaca na cabeça dele e o matou. Deus confirmou a sua palavra e deu a vitória a Israel, mas somente depois que eles se levantaram e foram à peleja. Amados, jamais seremos vitoriosos nesta terra. Jamais teremos testemunhos. Aqueles testemunhos que a apóstola ministrou aqui, jamais teremos testemunhos de vitória e conquistas em nossas casas e em nossas famílias, se não nos levantarmos em coragem, crendo e confiando na palavra do Senhor sobre nós. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está à procura de homens e mulheres que se levantem em coragem e ousadia para crer em sua palavra e ter uma atitude em obedecer a sua direção. Então eu te pergunto, quantos querem viver o sobrenatural de Deus em suas vidas hoje? Quantos querem testemunhar o poder de Deus em sua casa, em sua família, em sua vizinhança, em seu trabalho? Quantos querem isso hoje? Então, você precisa se apoderar da coragem do Senhor. Você precisa se levantar e sair para fazer o que Ele te chamou para fazer. Deus, escute o que eu vou dizer. Deus não vai operar em poder e glória enquanto você está como Baraque, dizendo: eu só farei isto se alguém for comigo, se eu tiver mais isto ou mais aquilo. Não. Deus está à procura de homens e mulheres corajosos, capazes de se levantar e enfrentar o mundo, as circunstâncias e tudo que tem aprisionado e limitado a vida das pessoas. Mas a questão é: quem responderá a esta procura? Quem responderá a esse chamado? Quando Deus viu Gideão,
Preste atenção. Quando Deus viu de Gideão fazendo de tudo para guardar, para esconder a colheita dos seus pais e impedir que fosse roubada pelos midianitas, ele disse assim: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão não entendeu muito bem aquela conversa e começou a reclamar que haviam sido desamparados, que haviam sido esquecidos e entregues nas mãos dos midianitas. Presta atenção. Então o anjo do Senhor, a Bíblia diz que olhou para ele. Ei, olhou para ele. O Senhor está olhando para você nesta noite. O Senhor está olhando para você que está em casa nesta noite. Olhou para ele e disse: vai nesta tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Ainda assim, ele continuou sem entender que era o Senhor que estava falando com ele. Então ele começa a dizer: eu sou o menor da minha casa. Sabe, você conhece a conversa? Eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre, eu sou o mais incapaz, aquele que não tem qualquer influência em Israel, quem sou eu? Então o Senhor torna a dizer a ele: eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas como um só homem. Ou seja, você, preste atenção no que eu vou dizer, você não fará nada sozinho, Deus estará com você. E mais, preste atenção, você não precisará enfrentar todo o exército, que era incontável, diz o texto, dos midianitas. A sua ação, a minha ação, a nossa ação, será como se você lutasse apenas como um homem só. Entenda algo, preste atenção, nós já estamos concluindo. Entenda algo, para você, para mim, para nós sermos vitoriosos, naquilo que Deus nos chamou para fazer, você não precisará enfrentar todos os inimigos, todos os problemas, todas as guerras e todos os desafios que estão diante de você. O que você precisa ter é coragem para enfrentar um único problema, como se fosse uma só pessoa. Deus lutará contra todos os outros inimigos que estiverem à sua frente. Ele diz para você, Ele já saiu na sua frente para te dar a vitória hoje. Ei, o que você precisa ter é coragem. Diga para o seu irmão, o que você precisa ter é coragem. Diga para ele, diga para o outro lado, você precisa ter é coragem, meu irmão. Você precisa ter coragem para crer em Deus. Você precisa ter coragem para confiar na sua palavra e agir, ou seja, tomar uma atitude. Quando Gideão entendeu, presta atenção, quando Gideão entendeu esta palavra, ele decidiu e agiu. Seguindo a instrução do Senhor, ele convocou o povo para ir à guerra contra o inimigo. E se levantaram, se apresentaram 32 mil voluntários. 32 mil. Então o Senhor chega para Gideão e diz assim: ei, Gideão, é muita gente. Parece contraditório, né, irmãos? Ué, a Bíblia diz que o exército daquele inimigo eram 3 cidades, 3 regiões, eram incontáveis. Eram milhares de milhares. Depois, se você ler o texto, você vai ver que caíram mais de 60 mil soldados. Morreram dos inimigos. Eles eram incontáveis. A reflexão que eles fazem era como um enxame de gafanhotos que destruía tudo. Aí Deus fala para Josué: ei, Gideão, é muita gente, Gideão. Sabe por quê? Porque eles poderiam dizer assim: olha, a força do meu braço é que deu essa vitória. Eles poderiam dizer: não, fomos nós que estavam muito bem coalizados, organizados, fomos nós que conseguimos vencer os inimigos. Deus falou: não, é muita gente. Amados, é Deus quem vai dar vitória a você. Não é o seu braço, não é a sua capacidade. Jamais deixe de reconhecer isso na sua vida. Quem te dá a vitória é Deus. Então Deus diz para Gideão, apregou aos ouvidos de todos do povo, e ele diz assim, versículo 3: quem for medroso e
covarde, volte e retire-se apressadamente da região montanhosa de Gileade. E a Bíblia diz que voltaram do povo 22.000, ficando apenas 10. Deus não trabalha, nem usa covardes e medrosos. Sabe por quê? Porque eles sempre contaminam a fé e a confiança dos que creem. Ficaram 10.000, então Deus disse, não, ainda é muita gente. Gideão é muita gente ainda. Então Deus traz uma instrução, leva o povo para beber água, e lá eu vou te direcionar quem vai ficar e quem não vai. E Deus traz uma direção, e lá seleciona quanto? 300. Irmãos, de 32.000, 300 não é nem 0,01%. Deus seleciona 300 homens para ir à guerra, enfrentando os midianitas, os amalequitas e os de Seir. Agora veja, presta atenção. Estes 300, eles não tinham armas em suas mãos. Sabe o que eles tinham? Uma trombeta, ou um chofar, um jarro de água vazia e uma tocha acesa. Eram ou não eram corajosos? Agora preste atenção. Com estes instrumentos, Deus lhes deu vitória sobre todo aquele exército. No versículo 22 diz assim: tocando os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, de uma terra contra a outra. Os que estavam juntos começaram a lutar entre si, e isso em todo o acampamento ou arraial, e fugiram até Bet-sita, na região de Zererá, até os limites de Abel, Meloá, acima de Tabate. Olha só, porque tiveram coragem de crer e obedecer à direção do Senhor, eles se tornaram instrumentos de uma das maiores vitórias de Israel naquele tempo. Eu quero dizer uma coisa: você não precisa de mais nada na sua mão, a não ser a coragem no coração, a confiança de que Deus está te chamando para enfrentar os inimigos, e a autoridade do nome do Senhor para destruir e desfazer todas as obras do inimigo. Eu pergunto a você nesta noite, e você? Qual será a sua resposta hoje ao Senhor? Se levantará como uma igreja corajosa? Ou será daqueles que voltaram para as suas cavernas, para as suas covas e para as suas cisternas? O Senhor está à procura da igreja corajosa, que enfrentará a pandemia, o mundo e toda ação das trevas, que tenta aprisionar, subjugar e limitar a vida das pessoas nessa terra. Qual será a sua resposta? Se você quer ser esta igreja corajosa, eu desafio que você se levante como aqueles 300 e se apresente nesta noite diante do Senhor. Se coloque em pé. Lembre-se que não é na sua força, não é na sua capacidade, mas na fé, na fidelidade e obediência à voz do Senhor. Então, se você quer ser um desses 300, se você quer se apresentar ao Senhor da guerra, diga-lhe que Ele pode contar com você, que Ele pode contar com você para libertar a todos os que estão na sua casa, os que estão aprisionados nas suas casas, limitados, presos pelo medo, pela falta de fé. Ei, diga ao Senhor aí, diga ao Senhor: pode contar comigo, Senhor. Diga ao Senhor: eu irei e libertarei meus irmãos, meus amigos e familiares desse inimigo que está afrontando o mundo. Diga aí: eis-me aqui, Senhor, me envie e eu farei o que me designares. Feche os seus olhos, faça uma oração hoje ao Senhor, faça uma oração sincera, se mova hoje em sinceridade diante do Senhor. Não é na sua força, não é na sua capacidade, é mais na sua decisão de ter coragem, de se apegar à palavra do Senhor e ser um instrumento dele nesta terra. Ore ao Senhor, seja a resposta de Deus como a igreja corajosa nessa terra, para manifestar o poder e a glória de Deus nessa terra. Se veja